Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o CEO de uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do Brasil, a Grant Thornton, presente em mais de 140 países e com mais de 70 mil funcionários no mundo, Daniel Maranhão. A nossa segunda convidada é cofundadora do Shop Together, um varejo de moda digital e uma das maiores lideranças do Icon Group, a Ana Isabel de Carvalho Pinto. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do Brasil é a Grant Thornton, presente em mais de 140 países e com mais de 70 mil funcionários no mundo. No Brasil, a empresa está posicionada em 16 centros de negócios, que vai do agronegócio ao mercado financeiro e atende empresas nas mais variadas etapas de crescimento, desde startups a empresas listadas na Bolsa de Valores, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O comandante da Grant Thornton Brasil é o Daniel Maranhão, nosso convidado de hoje aqui no Show Business. Daniel, brigadíssimo pela presença aqui nos nossos estúdios. Uma das coisas que me chama muita atenção da Grant Thornton é a quantidade de pesquisas que a empresa faz para medir os mais variados assuntos. Eu vou trazer para o nosso espectador agora a mais recente pesquisa, a pesquisa comandada por vocês, que mostra o seguinte, que empresas de médio porte estão menos otimistas com a economia nos próximos 12 meses, apesar da expectativa de ganhos, de lucratividade. O que explica essa pesquisa, essa projeção aí de lucro da empresa, mas ao mesmo tempo pouco otimismo? Perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer, Bruno, é uma honra estar presente com você aqui, agradecer o teu convite e parabéns pelo teu programa aí que tem audiência gigantesca. E para mim é realmente uma honra estar aqui. Com relação às pesquisas, comentando rapidamente aqui também, nós focamos muito Brasil e globalmente em realizar pesquisas, porque pesquisa é uma fonte de conhecimento para nós entender um pouquinho o mercado, as empresas, as pessoas, em termos de tendências, né? Aspectos técnicos que podem impactar a vida das pessoas e para nós tomarmos decisões em termos de negócio. E além disso, trazer informação para os nossos clientes do que é a tendência que está acontecendo ao redor do mundo, né? Então a gente vai desde pesquisas genéricas, como otimismo, que você comentou aqui, até pesquisas específicas, por exemplo, como a questão do ESG, né? Na questão da pesquisa mencionada, nós finalizamos agora, globalmente, essa pesquisa que fala um pouquinho do otimismo dos empresários para os próximos 12 meses. Então é uma pesquisa que ela envolveu aproximadamente 10 mil pessoas ao redor do mundo, né? Empresários. E eles estão otimistas ou não? Eles estão menos otimistas quando comparado com o semestre anterior. Então, o que eu estou falando é o seguinte, a pesquisa ela abrangeu o segundo semestre de 2023, então finalizamos agora. Então, quando comparado com a mesma pesquisa realizada no primeiro semestre de 2023, os empresários estão menos otimistas. Aproximadamente 57% dos empresários estão otimistas, né? 57%, mas ela é menor do que os 59%, 60% do semestre, do mesmo período do primeiro semestre do ano passado. Né? Então eles estão menos otimistas, né? E aí você comentou o porquê talvez, né? Estão menos otimistas. Aí são alguns cenários, né? Então a questão da instabilidade, eu diria, do cenário geopolítico, eu acho que é o principal fator, né? Que leva talvez a essa queda do otimismo. Você está falando desde guerras a cenário mundial, né? Porque nós estamos falando de 10 mil entrevistados globalmente, né? Que eu digo empresários, desde donos de empresa até executivos, CEOs de empresa, né? Então, quando eu falo geopolítico, é de fato guerras. Então, nós temos conhecido aqui, Rússia e Ucrânia, temos aqui a questão de Israel na faixa de Gaza, temos outros
conflitos que são menos, vamos falar assim, divulgados, mas tem vários conflitos ao redor do mundo, né? Temos aqui até que não aconteceu e tomara que não aconteça aqui com Venezuela, certo? Então tudo isso leva uma preocupação em relação dos empresários. Né? Você tem outro fator que é importante mencionar, que são as eleições. Né? Principalmente eleições americanas, principalmente as eleições americanas, que dependendo do vencedor vai ter um cenário de condução da economia do país americano que afeta globalmente. Eles não são muito específicos, né? Por exemplo, se ganhar vai ser de um jeito, não é tão específico não assim. Entra assim tão específico. Gostaria que fosse, mas não chegamos... Mas, ou seja, isso é um motivo de preocupação, vamos chamar. De preocupação, tá. Exatamente, porque qualquer movimento que um dos, fala assim, se mantiver o atual, talvez a política econômica se mantenha a mesma, se tiver um outro candidato que ganhar, pode ser que o direcionamento seja outro e isso impacta a economia não só americana, como ao redor do mundo, né? Você tem aí também de risco, e o que eu estou falando aqui são riscos que a gente entende pela pesquisa e riscos também avaliados por empresas de cenários globais em termos de economia. Você tem a questão um pouco do alinhamento global entre Estados Unidos e China, que é um fato já que está ocorrendo em termos de disputas comerciais. Você tem a questão de muita discussão agora, Taiwan com China, que envolve os aspectos. Até você fez uma entrevista outro dia que eu acompanhei, sensacional, sobre a questão do potencial, né, conflito que possa ter. E até a questão que vem pouco menos, mas a questão todos os riscos que vão envolver a questão da inteligência artificial, principalmente. É uma outra coisa que é um risco que está no radar das empresas executivos, né? Não diria que é um risco imediato. É interessante você falar de inteligência artificial, porque é um tema recorrente aqui do Show Business. E a maior parte dos empresários convidados, eles falam o quanto a inteligência artificial pode ser benéfica. Sim. E tornar mais produtivo o negócio deles. Sim. Mas todo mundo está vendo dessa forma ou as suas pesquisas iniciais estão mostrando que não é tão assim? Não, que é benéfico, não há dúvida, acho que é alguma que vai trazer muita questão de agilidade, eu diria até que novas profissões, né, em cima disso, ganho de escala, vai ser muito benéfico, né? Dando um exemplo aqui também, uma coisa super benéfica, que é a aceleração do potencial de teste de medicamentos para a indústria farmacêutica. Uma das indústrias que mais investe, talvez, acho que globalmente, na parte de inteligência artificial é a própria indústria farmacêutica, que tem investido pesadamente, não estou no Brasil, globalmente. Porque vai acelerar? Acelerar o processo de testes, né, que tem um nome específico, mas o período que você faz os efeitos colaterais quando você testa pessoas com inteligência artificial, você consegue acelerar isso e medir quais são os efeitos colaterais que possam ter até a aprovação do medicamento. Então, isso é um item super importante, né? Mas tem um lado que talvez ainda não está claro e é uma preocupação, é toda a questão da utilização do lado negativo, né, de inteligência artificial. Você tem o lado bom das pessoas que usam, que podem e vão utilizar a inteligência artificial para o bem, como exemplo aqui em indústria farmacêutica, como você pode ter pessoas que vão utilizar a inteligência artificial para cometer fraude, por exemplo, né? Ou para desenvolver produtos que não sejam, do ponto de vista positivo para a humanidade. Você tem um lado regulatório, como que vai ser regulado toda essa questão de inteligência artificial, utilização das informações, diria até a penalização se alguém usar alguma forma de inteligência artificial que cause dano a terceiros. Então, essa questão da regulamentação que tem que ser feita ainda pela inteligência artificial, como ela vai ser utilizada pelas empresas, né? Porque você tem inteligência artificial, os dados são abertos, né? Você tem os dados que vão ser capturados em termos de fontes diversas, vão ser compiladas e isso vai gerando mais conhecimento pela máquina e vai dando respostas. Se você coloca um monte de informações erradas, vão vir respostas erradas, né? Então, esse é um grande debate, entendeu? Fazer pergunta certa é um enorme. Enorme. Então, uma profissão, que aí é uma discussão que já teve, uma profissão que possa existir mais fortemente no futuro é como perguntar para a máquina. Né? Ser um questionador. Questionador. Como que eu faço as perguntas certas? Né? Porque esse é o chave. É a chave de tudo. É a chave de tudo. Eu vou dar um exemplo da nossa profissão como empresa, olhando um pouco lá da auditoria especificamente, que é uma profissão super regulamentada. Por enquanto, dentro da agronomia, eu não posso usar
uma inteligência artificial hoje aberta para eu fazer pergunta e considerar que aquela pergunta é a correta para aplicar dentro do cliente. Eu não posso. Você não pode. Não posso. Vocês não usam nada de inteligência. Usamos um certo ponto para testar. Estamos testando e tem muita assertividade, mas ela vai ser muito mais usada, por enquanto, na questão da trabalho de consultoria, não na regulamentação. Como você pode, tem empresas que já estão utilizando a inteligência artificial dentro da sua própria organização, né? Não usar dados externos. Então, as empresas, se forem grandes corporações globais, o que pode ser desenvolvido é uma inteligência artificial de captura de informações, trabalho de informações, das informações que a empresa tem, ela detém, que são, do ponto de vista de informações confiáveis, para compartilhamento, tomar decisões e análise dos seus funcionários. É um exemplo, né? Então, eu diria que tem muito a evoluir, né? Mas tem que ter, eu diria assim, ainda muita coisa a ser regulamentada pelos governos, os reguladores, em função da inteligência artificial. Né? Deixa eu falar, porque você falou o business mesmo da Grant Thornton, que é auditoria. Sim. E eu acho que há muito tempo não se fala tanto sobre auditoria. Isso é no mundo e no Brasil também. Perfeito. Não sei se é por conta de escândalos corporativos de algumas empresas, mas se fala de auditoria com recorrência. Perfeito. Resumidamente, qual é o papel do auditor? O auditor, ele tem o papel de certificar, vamos falar assim, assegurar que as contas de uma empresa, vamos pensar numa empresa que tem as suas ações negociadas na Bolsa, que isso acho que é um principal exemplo, é assegurar de forma razoável, né, que os números das demonstrações, que os números que estão nas demonstrações financeiras refletem de forma razoável as operações da companhia, de forma simples, né? Só que para chegar nesta opinião que nós chamamos, é trabalhoso. É trabalhoso. Queria assegurar uma opinião, né? Sim. Ele tem normas de auditoria, né? Tem várias normas que tem que seguir. Você tem a questão, por exemplo, que nós chamamos, que é muito técnico talvez, que o auditor não vê 100% dos números da companhia. Ele vê... Ele não vê? Ele não tem acesso? Não, ele tem acesso a tudo, a companhia. Só que ele não dá tempo, não é impossível auditar 100% dos números. Ele trabalha dentro de uma materialidade. Então, dentro de uma metodologia que cada empresa, auditoria possui a sua, mas não varia tanto, porque tem uma norma global e preço de capital aberto quer dizer, a norma de empresas para auditoria, que é preço de capital aberto, de clientes de capital aberto, ele tem uma norma padrão, não varia, não tem muita variação, uma decisão, tem alguns falar assim, itens de julgamento, que é igual para todos as empresas de auditoria julgarem, e ele toma a decisão no qual ele vai seguir para calcular a materialidade, né? Mas a base é a mesma para todo mundo. E aí, por que eu estou falando, eu quero reenfatizar, porque o auditor, ele audita dentro de uma razoabilidade, de uma amostragem de números, de valores de números que ele audita, de quantidade de documentos que ele analisa, para assegurar que a demonstração financeira que ela está correta dentro de uma razoabilidade e materialidade, né? Então, por quê? As pessoas têm que, lógico, os investidores têm que entender, eu deveria entender, que a auditoria não é uma investigação, né? É uma auditoria dentro do limite. Porque você tem que, fora a questão da materialidade que você usa para auditar, você tem também dados, estatisticamente, né? Por exemplo, quantos documentos eu vou olhar, por exemplo, de uma determinada conta contábil, né? Então, tudo é estatístico, é materialidade, existe julgamento, existem normas, mas dentro de um nível de razoabilidade. Jamais é uma investigação, né? Jamais você pode auditor auferir... não é um investigador. Não é investigador. Se fosse para aplicar uma norma de investigação, você ficaria o ano todo dentro da companhia. Claro. Aí não é o papel de ficar investigando, né? Sim, e seria inviável pagar os honorários. Sim. Né? Então você fala... Agora, o que o auditor não pode de maneira alguma fazer? O auditor, no fazer, tem uma norma que é a questão de conflito de interesse, de independência. Isso é norma básica dentro de uma regulamentação, uma norma de auditoria e uma empresa de auditoria, né? Eu falo isso que parece simples, mas não é quando você fala em controlar. Por que eu vou explicar? A Grant Thornton somos uma empresa, estamos em 149 países, né? Se nós estamos, por exemplo, auditando um cliente que ele tem ações negociadas, vamos dizer, na Bolsa Americana. O Brasil também vale, vamos falar que é a Bolsa Americana, né?
como eu sou auditor, pode ser eu, pode ser a empresa... quando eu digo eu, a empresa brasileira, auditando uma empresa brasileira com ações negociadas na Bolsa Americana, como uma empresa americana com ações negociadas na Bolsa, auditada pela Grant Thornton dos Estados Unidos. Se eu sou auditor, eu não posso fazer serviços de consultoria e principalmente aquilo que pode ser julgado como um exercício da administração. Que estou julgando ou tomando uma ação como se eu fosse a administração da companhia. Qualquer trabalho de consultoria que tenha esse viés, que possa ser interpretado, que o auditor está fazendo um trabalho de consultoria, mas assumindo o papel da administração, do gestor, isso cria um problema de independência. Eu quero dizer isso, se o auditor faz esse trabalho, que é julgado pelos reguladores como um papel da administração, e ele é auditor da companhia também, isso é uma quebra e um conflito de interesse gigantesco, uma quebra de independência. Por quê? Como que eu posso opinar sobre um número da demonstração financeira da companhia, né, e estou exercendo um papel de administração e no exercício... Claro, conflito. Porque no exercício do papel da administração, eu posso estar julgando que eu devo contabilizar o número, que eu tenho que tomar uma decisão que vai afetar aquele número que eu estou auditando nas demonstrações. Isso é um exemplo claro. E já ocorreu ao longo dos anos empresas de auditoria que sofreram penalidades gigantescas, né, por quebra de independência. O outro exemplo, talvez mais simples, se nós temos esse cliente com ações negociadas na Bolsa, nenhum profissional da Grant Thornton no mundo pode comprar ações desta empresa. Esse é o exemplo mais, acho que... Mais claro e mais simples. Né? Nesse quesito, tem empresas de auditoria que já foram penalizadas por órgãos reguladores. Porque tinha gente interno da empresa de auditoria que tinha ações desse cliente dele, né? Agora, então o processo também de avaliação, de checagem, de confirmação que todos são independentes não é um processo simples, nós estamos falando de 149 países. Exato. Né? Então tem que ter um sistema de monitoramento e controle muito, muito forte. A gente falou no começo do nosso papo sobre as pesquisas que vocês fizeram, e vocês tiveram uma outra pesquisa também muito interessante, porque a pesquisa é longa mesmo que a Grant Thornton faz. Muitos dados, muito entrevistados, vocês vêm com números muito embasados aí sobre os temas que vocês pesquisam. E um dos temas dessa recente pesquisa que vocês divulgaram é sobre ESG, essas três letras que têm mexido aí com o mercado corporativo no mundo todo, não é só no Brasil não. E vocês fizeram o tema ligado para empresas familiares, capital aberto e universitários. É basicamente como cada um vê esse tema. Tem diferença entre eles, como cada um vê, o universitário vê, a empresa de capital aberto vê, a empresa familiar vê? Eu diria que há um certo alinhamento. Né? De que sentido? Que as empresas e as pessoas estão olhando com esse tema com seriedade, vendo que tem uma importância relevante em termos de praticar o que seja o ESG, né? E o impacto que isso pode, de alguma forma, trazer do ponto de vista, seja social, seja ambiental, até de governança. Né? Porque o item da ESG também, acho que eu gostaria de comentar aqui, dentro do ESG, o E que é ambiental é super importante, o social é super importante, e a governança talvez é o mais importante. Se uma empresa ela não tem uma boa governança, ela não vai conseguir fazer um bom ESG no seu todo, né? Que é o social, o ambiental e todas as derivadas que tem. Então, a governança, eu diria que é talvez um dos mais, ou o mais importante das três letrinhas, né? Que ela vai trazer, porque a governança, ela bem implementada e praticada, ela vai capturar informações sociais, ambientais, vai mensurar tudo isso, vai divulgar e verificar se a empresa está praticando corretamente ou não, né? Então, isso eu gostaria de trazer aqui para o teu público, o item governança, deixar claro. Então, do ponto de vista de empresas capital aberto, as empresas que você tem hoje, vamos falar assim, empresa já tem suas ações negociadas dentro de um índice de estabilidade, então ela tem que estar praticando, de uma certa forma, algumas práticas de ESG, né? Então ela tem que prestar conta para a Bolsa de Valores do que ela tem, né? E o que está ocorrendo em relação à Bolsa agora? Em relação à Bolsa, nós tivemos agora, tem um órgão internacional que emite as normas, sejam de auditoria, de contabilidade, e agora está emitindo as normas de ESG.
né, que em termos de inglês ele chama o ISSB, o International Sustainability Standard Board, né? Então essa norma ela está aplicada para o mundo inteiro, para todos os países, né? E nesses países aplicada para as empresas que têm ações negociadas na bolsa. Quem está listado na bolsa tem que seguir essas normas. Essas normas. É uma norma obrigatória a partir de 2025, opcional agora a partir de 2024. A partir de 2025. E opcional 24. Quer dizer, então vai mudar muita coisa em muita empresa. Eu diria que para muitas empresas vai mudar, para outras vai ter algum ajuste. Quem está trabalhando há um bom tempo mas vai sentir pouco. Mas o que essa norma ela traz? Ela traz exatamente uma normatização, uma padronização em termos de como divulgar, né? Em termos nas demonstrações financeiras, tem que ser divulgado, desculpa, nas financeiras não, no relatório da companhia, como tem que ser divulgado, estruturado, quais são as métricas que devem ou podem ser divulgadas e até chegar na outra fase, que é como calcular, como medir. Isso é importante porque você coloca todas as companhias na mesma base de comparação, porque hoje você não tem uma base de comparação, né? Além de não ter uma base única de comparação ao redor do mundo, você tem a questão de não serem auditadas. Então, quando você também não tem auditoria, você acaba entrando na questão também de fraude, né? De divulgar informações errôneas para dizer que está fazendo, na verdade você não está, e levar informações inadequadas para o investidor. Então, com a norma... É um questionamento. Tem gente que diz que tem feito, mas que na prática talvez não tenha. Eu acho que isso está mudando. Está mudando, que é o termo o tal do greenwash. Tá? Que eu faço, tipo assim, divulgações erradas, né, propositalmente, nas informações prestadas aos investidores. Com essa norma, outro ponto importante, vai ser obrigado a ter auditoria. Vai ser. Então, além de normatizar o processo de como divulgar, a quantificação, vai ser auditado. Então, você traz transparência, você traz confiabilidade para os investidores e uma padronização global. Então, muda a relação da empresa com seus investidores nesse quesito. A gente está falando dessa pesquisa e ela foi feita por... Foi entrevistado muitos universitários. Sim. Como é que o empresariado tem visto essa nova geração? Essa geração que está chegando ao mercado de trabalho. Está vendo com bons olhos ou não tanto? Eu vou falar assim, como que os universitários, a pesquisa, ela tem para mais de 2.000, quase 3.000 universitários entrevistados. 90% dos universitários, eles falam que eles preferem ou prefeririam trabalhar numa empresa que tenha práticas de ESG, né? Para ele é super relevante. Lógico, na pesquisa, para ele é importante ter uma boa remuneração, bons benefícios, né? Um plano de carreira, de treinamento, desenvolvimento. Mas a pesquisa revela que ele pode ter uma boa remuneração, uma boa prática de desenvolvimento de carreira, mas se ela não tiver uma boa prática de ESG, ele vai optar para sair da empresa e ir para uma outra empresa que tem essas práticas. Então, isso é uma mudança, você vê que tem uma mudança em termos de fato, de mentalidade, de cultura, né? Exatamente. Que os jovens estão trazendo, né? E vão trazer cada vez mais. Então, ESG, eu diria que é uma questão de tempo para se tornar cada vez mais praticado, as pessoas terem mais consciência, e isso vai influenciar as empresas, né? Porque esses jovens vão ser consumidores, vão influenciar a compra de produtos mais sustentáveis. Esses jovens vão querer trabalhar em empresas, que tenham práticas ESG estabelecidas, consistentes, né? Então você tem um ponto de consumo, tem um ponto de empregabilidade, quem queira trabalhar naquela empresa. E isso eu diria que é um ponto sem volta, e os jovens vão influenciar, né? Você vê pela pesquisa também, Capital Aberto, ou empresas familiares que nós fizemos, eles acham com certeza que as vendas deles, né, podem ser impactadas em termos de redução se ele não tiver uma boa prática de ESG no futuro. Lógico, isso está impactando também a visão do consumidor. Do consumidor. Porque eu estou falando assim de consumo, né? Você tem cada segmento de negócio, tem, fala assim, o social é maior, o ambiental é maior, né? Então, e nós estamos comentando aqui, são empresas que geram produtos de consumo, né? Então, isso são mais impactos do ponto de vista do consumidor, né? Mas você pode ter também, se na frente, opções por produtos não de consumo imediato, mas de tecnologia, que ele possa fazer uma opção também. Então,
é um ponto de preocupação das empresas, não tenha dúvida quanto a isso, mas o quanto tempo eles vão levar para se ajustar a estar dentro das praças de ESG, principalmente as empresas que não são capital aberto, né, que tem uma norma, as outras, é uma questão de quantos recursos você vai ter para investir. Sim. Você, Daniel, tem contato diário com os maiores CEOs do Brasil por conta do seu trabalho. Você é CEO de uma importantíssima empresa de auditoria e consultoria no país. Qual que é a maior demanda do empresariado brasileiro hoje? Em relação a, se diz, a Grant Thornton ou... Não. Em relação a o que ele está mais... Preocupado? Preocupado, exatamente. Tá. Eu diria que, bom, com certeza eu diria do empresário do CEO lá é a operação dia a dia em termos de venda, gestão de caixa, né? Mas tem alguns outros temas que estão dentro da pauta do CEO e da pauta do conselho das empresas que com certeza é tecnologia. Né? Tecnologia envolvendo aí cibersegurança, que é um item que, de novo, o lema não é se a empresa vai ser atacada, é quando vai ser atacada. Né? Então, isso é prioridade. Não só de empresa, a gente também, né? Nós também, pessoas físicas também. Então, essa é pauta, eu diria, quase que número 1 da lista de prioridade. Você tem também outras tecnologias que sempre está na pauta, porque novas tecnologias impactam o negócio de alguma forma, dependendo do segmento da indústria que ele está. Então, ele tem que sempre estar analisando a tecnologia do ponto de vista de trazer ganho de eficiência, trazer redução de custos, né? E investir em tecnologia não é barato. Né? Pegar a realidade brasileira, você tem grandes corporações ainda com sistemas não tão robustos, não tão integrados, que estão discutindo, eu tenho que trocar, mas vou trocar, não vou, por qual eu vou. Então, a tecnologia está sempre na pauta. A tecnologia está premiando qualquer área da organização. Então, é um tema sensitivo. Se não está, deveria estar na pauta dos CEOs. Então, esses são temas importantes. Né? O outro tema importante é a questão da própria gestão do fluxo de caixa. Né? Então, como gerir a companhia, muitas vezes com endividamento. Então, o que fazer, como fazer, onde buscar dinheiro, que lugar buscar dinheiro. Então, são temas super relevantes. Né? Esses eu diria que são os principais. Né? E pessoas, não tenha dúvida alguma que pessoas está na pauta de qualquer uma das organizações, e principalmente com as novas gerações. Falando em pessoas, você tem uma referência hoje no mundo dos negócios no Brasil? Um nome assim que norteia? Você que tem contato com tantos empresários de tantos setores, tem algum nome assim que você admira? Tem alguns, né? Eu acho que por perfis diferentes, né? E características diferentes, alguns, né? Mas eu admiro muito o empresário que começou algum negócio dele, né? O empreendedor brasileiro que começou, conduziu, conseguiu crescer e hoje está com uma empresa que fatura bilhões no Brasil, no exterior e cooperações externas. Então, eu não sei se é para falar nome ou não aqui. Não, mas... pode falar. Não, queremos nomes. Não, eu acho que... Eu não sei se eu posso falar com um auditor, porque é um cliente nosso. Então, não sei se eu posso agora. Mas eu prefiro não falar, porque às vezes... como auditor da empresa... Não, sim, né? Eu imagino que você... Mas é uma pessoa que eu admiro muito pela trajetória que ele teve de carreira, pelo empreendedor que ele foi, né? E empreendedor muitas vezes significa tomar riscos de negócio, né? E às vezes você toma risco, às vezes nesse risco você acerta, às vezes você erra, mas ao longo dos anos se mostrou uma pessoa tendo sucesso pela organização que ele construiu e aonde ele colocou a organização, né? Então é uma pessoa de uma habilidade gigantesca em termos do mundo dos negócios. Muito bem, nós conversamos com Daniel Maranhão, que é CEO da Grant Thornton Brasil. Brigadíssimo mais uma vez pela presença em nossos estúdios, pelo prestígio de vir aqui em nossos estúdios e trazer aí novidades de pesquisas de vocês e também como anda o ânimo aí dos empresários, tanto brasileiros quanto no mundo todo. Obrigado, viu? Não, eu que agradeço novamente, Bruno, aí pela poder participar aqui, colocar alguns comentários aí que possam contribuir para as pessoas que são a audiência do teu programa aqui. Muito obrigado. E o Show Business faz uma rápida pausa e volta em instantes com a nossa próxima entrevistada, que é a cofundadora da Shop Together. Até já.